prevista no 140, parágrafo 3º, não é mais ação privada. Agora é pública condicionada à representação. A lei mudou. Mas na época a ação penal era privada. E o Graffiti, o jogador brasileiro ofendido, poderia processar o argentino, se ele quisesse. Mas ele não quis. O Graffiti não ofereceu a queixa-crime porque não quis. Aliás, ele convocou uma entrevista dizendo que não queria processar o argentino. E é possível isso? É. Princípio da oportunidade. A vítima, nos crimes de ação privada, a vítima oferece a queixa se quiser. Primeiro princípio, oportunidade. Vamos ao segundo? Segundo princípio. O princípio da disponibilidade. Disponibilidade. Mais uma vez, é o oposto da ação penal pública. Lá na ação penal pública, vale o princípio da indisponibilidade. Na ação pública, indisponibilidade. O que isso significa? Significa que lá na ação penal pública, o promotor ele não pode desistir da ação penal. O promotor não pode abandonar a ação penal, lá na ação penal pública. A prova disso, meus amigos, é que o promotor, se ele começar o processo, ele tem que ir até o final. O promotor tem que ir até o fim do processo, nem que seja para pedir a absolvição. Na ação privada é diferente. Na ação penal privada, o ofendido ele pode desistir da ação penal. Ele que começou o processo pode parar no meio, pode desistir, através de meios diferentes, como, por exemplo, o perdão do ofendido, a perempção, temas que ainda falaremos no programa de hoje, e através dos quais ele pode desistir. Então, o princípio da disponibilidade. Tudo bem até aqui? Já falei de dois princípios, hein? Falei da oportunidade. A vítima pode oferecer a queixa se quiser, se não quiser, não oferece. Falei da disponibilidade. A vítima, então, pode desistir da ação penal. No meio da ação penal, ela pode desistir do processo. Princípio da disponibilidade. Vamos ao terceiro princípio. O princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. Meus amigos, o que significa isso? O que significa indivisibilidade? É fácil, muito fácil. Funciona da seguinte maneira: havendo dois ou mais criminosos, a vítima deve oferecer a queixa contra todos. Repito, havendo dois ou mais criminosos, a vítima deve oferecer a queixa contra todos. Em outras palavras, ou processa todos, ou não processa ninguém. Ou processa todos, ou não processa ninguém. Não tem meio termo. Imagine, por exemplo, que eu sou ofendido por 3 rapazes. 3 rapazes me ofendem. 3 rapazes praticam um crime contra a minha honra. Um primo e 2 vizinhos. Pergunto a vocês: posso oferecer a queixa contra os meus 2 vizinhos, deixando o meu primo de fora por razões familiares? Não posso. Princípio da indivisibilidade. Ou você oferece a queixa contra todos, ou não oferece a queixa contra ninguém. Princípio da indivisibilidade, que também rege a ação penal privada. Já vimos então 3. Vimos o princípio da princípio da oportunidade. A vítima oferece a queixa se quiser. Depois, vimos o princípio da disponibilidade. A vítima pode desistir da ação penal, pode simplesmente abandonar a ação penal. Disponibilidade. Acabo de falar com vocês sobre o princípio da indivisibilidade. Ou processa todos, ou não processa ninguém. E tem um quarto e último princípio da ação penal privada. O princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Meus amigos, o que é isso? O que é o princípio da intranscendência? Esse princípio também vale lá para a ação penal pública, é diferente. Vale para a ação pública também. Segundo o princípio da intranscendência, somente podemos processar criminalmente o autor da infração penal. Somente podemos processar criminalmente quem praticou o crime.
Ou seja, não podemos processar o responsável civil, não podemos processar os sucessores, os herdeiros, não podemos. Somente podemos processar criminalmente o criminoso, o autor da infração penal. É claro que civilmente a história é outra. Civilmente, sim, pode ser processado o herdeiro, o responsável civil, etc. Mas criminalmente, só o autor da infração penal. E esse princípio aí, o princípio da intranscendência, como eu disse, vale para a ação penal pública também. Na ação penal pública também só podemos processar criminalmente o autor da infração penal. Ok? Portanto, meus amigos, falamos dos 4 princípios que regem a ação penal privada. Falei do princípio da oportunidade. A vítima oferece a queixa se quiser. Falei do princípio da disponibilidade. A vítima pode desistir da ação penal. Falei do princípio da indivisibilidade, ou seja, havendo 2 ou mais criminosos, a vítima tem que oferecer a queixa contra todos. E por fim, o princípio da intranscendência. Somente podemos processar criminalmente o autor da infração penal. Tudo bem? Mas há um outro tema importante dentro de ação privada para estudarmos. As espécies de ação privada. Existem 3 tipos. Existem 3 espécies de ação privada que precisamos estudar. Quais são eles? Vou lhes contar. Primeiro tipo de ação privada é a chamada ação penal privada propriamente dita. Ação privada propriamente dita, que é a regra geral. Ação privada propriamente dita é a regra geral. Ela acontece, por exemplo, nos crimes contra a honra. Os crimes contra a honra normalmente são crimes de ação privada. E que ação privada é essa? Propriamente dita. Regra geral. Basicamente, sobre essa ação privada propriamente dita, você tem que saber 2 coisinhas. 2 coisinhas. Primeiro, o prazo. O prazo que a vítima tem para oferecer a queixa-crime. Qual será esse prazo, hein? Quanto tempo a vítima tem para oferecer essa queixa-crime? Eu lhes respondo: 6 meses. A vítima tem o prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime. 6 meses. E 6 meses a contar de quando? Pergunto a vocês. 6 meses a contar do crime? Do crime? Não. 6 meses a contar do conhecimento da autoria. 6 meses do conhecimento da autoria. Tudo bem? Então a vítima tem o prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime, 6 meses do conhecimento da autoria. E atenção, muita atenção! Trata-se de um prazo penal. Esse prazo de 6 meses, meus amigos, é um prazo penal. Se é um prazo penal, significa que conta o dia do começo. Conta o dia do começo, excluindo um diazinho do final. Vou lhes mostrar um exemplo. Imagine que hoje é dia 15 de novembro de 2009. Vamos supor, feriado nacional, 15 de novembro de 2009. Eu sou vítima de um crime contra a minha honra. Qual é o último dia que eu tenho para oferecer a queixa-crime? Bem, primeira coisa é fazer a conta dos meses, não é? Se estamos em novembro, teremos os seguintes meses: novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu fui ofendido em minha honra no dia 15 de novembro. Qual será o último dia? 14 de maio de 2009. E alguém poderia perguntar: Flávio, mas por que 14 e não 15 e não 16? Porque é prazo penal. Se é prazo penal, conta o dia do começo, devendo excluir um diazinho do final. Tudo bem? Portanto, prazo para a vítima oferecer a queixa? 6 meses. 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Pergunto a vocês: e se a vítima morre, hein? E se a vítima morre? Imagine, a vítima ia oferecer a queixa-crime, mas caminhando em direção ao fórum, é atropelada e morta por um caminhão. O que acontece com o direito de queixa? Morre junto com ela? Não. Não, meus amigos, em caso de morte do ofendido, o direito de queixa passa para o CADI. CADI. C-A-D-I. CADI. E o que é CADI? CADI são as iniciais das seguintes pessoas: cônjuge, ascendente, descendente e irmão.
Então, em caso de morte na ação penal